Fala galera, muito bom dia, boa tarde, boa noite, vocês do futuro, do passado, a gente grava para o futuro, mas vocês vão ver depois, né? Tô aqui com mais um vídeo sobre resoluções no nosso Campeonato Brasileiro de Excel, ou o nome oficial, né? Excel Esportes Brasil 2026 by BTG Pactual. Essa temporada que a gente tem, o Banco BTG Pactual está patrocinando, um super apoio para a gente, que com certeza vocês de casa já estão colhendo, né, os frutos disso por poder participar de graça, um monte de coisa que a gente está fazendo e ainda vai fazer esse ano. Mas ok, antes de dar sequência, pessoal, vou falar aqui, ó, se inscrevam no canal, quem ainda não é inscrito, né? Essa aqui está sendo a segunda resolução de desafios do ano. A primeira eu já postei, mas como o case de janeiro foi do Laender, eu estava testando o case. Esse case da rodada 2 é um case meu, então além de ser uma resolução mais enxuta, né, é a minha cabeça. Eu vou estar explicando para vocês o que eu pensei e tal, né? E também tem aquela brincadeirinha que a gente faz de... Acabou acontecendo ao natural, que o Laender é o bad cop, ou policial malvado, e eu sou o good cop, o policial bondoso, né, mais tranquilo. Onde os desafios do Laender têm a tendência de ser um pouco mais difíceis e os meus tendem a ser um pouco mais acessíveis. Mas não se enganem, isso é só no início do ano, né? Depois a gente vai incrementando. Quem já participou das etapas mais para frente sabem que tanto eu quanto o Laender a gente consegue de fato fazer os desafios ficarem um pouquinho mais complexos. Mas é isso. Falei da temporada. Outra coisa que é interessante falar nesse momento muito propício. A gente está no finalzinho de fevereiro e o Washington Demicheli Jr., né? Porque o pai dele é Washington Demicheli. Washington Demicheli Jr., que foi entrevistado do segundo episódio do podcast, conseguiu a primeira colocação. Ele foi o primeiro colocado do mundo no Mundial de Excel agora na rodada de fevereiro. Isso é um feito histórico. Washington, parabéns, cara. E é isso aí, vou deixar de mais delongas, vamos começar a resolver aqui. Então já falei para se inscreverem, Nesse momento eu estou refazendo os links lá do meu curso, da minha comunidade, que eu estou mudando o formato, mas se vocês forem se inscrever, quando se inscreverem, né, já olhem ali na descrição, porque se tiver um link é porque está funcionando, se não tiver um link vai ter um período de transição. Mas agora deixa eu mudar aqui para a tela do Excel, ok, vocês já estão vendo, então beleza. Qual que foi a minha ideia aqui? Galera, o nome do desafio, né? Agora começou o ano. Então a brincadeira, né, para vocês que já devem ter resolvido, se estão assistindo esse vídeo, é um desafio sobre carnaval, né? Onde tem escolas de samba, tem cores, aqui a parte kids, que é uma pistinha menor, a gente tem a pista dos adultos, né? Pista não, né? Sei lá, sambódromo, nem sei como é que eu chamei. Mas é um case para a gente brincar com cores, com ingressos, com essa dinâmica, né? E como a gente aqui no Brasil tem aquela questão que o ano só começa depois do carnaval, por isso que eu chamei o nome desse desafio de Agora Começou o Ano, né? Que ele veio à tona após o carnaval. E uma coisa interessante, né? Vocês sabem que aqui no autor, a gente sempre tem a imagem do autor, né? Essa minha aqui tá toda diferentona, por quê? Para quem talvez não saiba, deixa eu voltar para mim aqui rapidamente, porque é um momento propício para falar isso. Existem cartas colecionáveis de Excel, né? Foram lançadas agora na última temporada ali em Las Vegas, foca aí câmera, foram lançadas em 2025, aqui fala temporada 2024, mas é de 2025, foi um erro de prensagem deles, né? Inclusive está aqui o nosso Washington Demicheli Jr., né? O nosso campeão brasileiro, não vai focar aí. Enfim, esse é o Washington, vocês podem ver no episódio 2 ali também do podcast, e aquela imagem minha toda fancy que está aqui, né? Toda pomposa. Deixa eu ver, cadê a minha coleção? Está aqui. Espera aí, que esse é o momento oportuno para ver isto. Ali era o Washington, né? Tinha vários jogadores, mas eu que vos falo, essa imagenzinha que está aqui, ó, nada mais é do que eu como sendo uma carta lendária, né? Olha eu aqui, ó. Uma carta lendária lá da coleção. Me falta o Dim, faltam algumas pessoas. Tem o Andrew, tem o Michael Jarman, tem alguns... Existem 10 cartas lendárias no mundo, né, nessas edições, e aqui, como diz, né, Brazilian Chapter Founder, né, eu toco a operação com o Laender, mas de fato a ideia e o start foi meu, né, então, enfim, só para fechar um parêntese, né, eu falo pelos cotovelos, mas vamos para a resolução. Então, eu já dei uma resumida, né, aqui a gente tem, é um desafio sobre o carnaval, então a gente vai ter que analisar várias coisas, tanto na pista Kids, quanto na pista de adultos, tá, a gente tem a questão dos cambistas também, que é uma coisa que eu quis colocar aqui. Então, vamos ir resolvendo, tá? Uma coisa que é interessante, pessoal, se vocês olharem, assistirem, se já não assistiram o episódio 3 do podcast, quando eu falei com os 3 melhores do mundo, o Dim, o Andrew e o Jean, teve uma coisa muito legal que o Jean principalmente falou ali,
que durante o campeonato, né, ao longo do campeonato, durante os 30 minutos no caso, a gente não precisa chegar na melhor solução. O campeonato nos requer, entre aspas, apenas uma solução. Então, assim, eu estava refletindo bastante isso, né, porque na conversa com eles separaram o saber de Excel do saber de resolução de problemas. Né? Então eu vou tentar mostrar para vocês aqui talvez não a fórmula mais incrível, mas o jeito de fazer rápido, até porque isso é repertório para vocês também. Tá? Às vezes, de repente as pessoas ficam pensando, nossa, como é que eles resolveram o nível 6 e o nível 7, que são as mais difíceis? Mas às vezes nas coisas fáceis a gente poderia fazer bem mais rápido e talvez eventualmente não faça. Né? Mas enfim, vamos começar a resolver na ordem em que dá. Tá? Então olha só. Quantas crianças ao todo estão pulando o carnaval na pista Kids? Então, novamente, a gente tem a pista Kids e a pista Adultos, né? Eu posso simplesmente fazer o seguinte, ó, posso só selecionar do primeiro ao último aqui. Se eu quisesse resolver por fórmula, eu poderia fazer a função soma, mas quando a gente seleciona, aqui no rodapé do Excel, tá um pouquinho cortadinho pela minha tela ali, aparece o resumo da soma. Quando a gente clica em qualquer um daquele resumo, média, etc., que fica aqui nesse rodapé, quando a gente clica, né, ele vai para a nossa área de transferência. Então, como se ele estivesse no meu Ctrl+C. Aí é só eu dar um Ctrl V aqui, ó, ele já cola o valor. Né? Então, claro, poderia resolver com a função soma? Poderia, mas só selecionar e copiar e clicar naquele botãozinho já nos ajuda, tá? Vamos para a próxima. Qual o nível de arquibancada na pista Kids E5, D1, né, que é a legenda que a gente tem tanto aqui em cima quanto aqui embaixo, né? Volta aqui. Qual o nível da arquibancada possui somente números pares de crianças? Porque aqui é o número de crianças que estava em cada bloco, né? Então, olha só o que eu vou fazer. Eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou somar essa galera aqui, tá? Então, vou fazer a soma... Vou fazer a soma do quê? Vou fazer a soma do mod. O que é o mod? A função mod é uma função de resto de divisão. Então, eu quero somar todos os restos de divisão desses carinhas todos aqui de uma fileira única quando eu for dividir aquilo por 2. Né? Então, sempre que houver um resto, ó, 8 dá para dividir por 2 exato, não sobra resto. Esse 7 aqui daria para dividir por 2 e sobraria 1. Então, eu estou somando para cada fileira todas as sobras, né? E aí eu vou colar aqui, aqui, aqui e nesses aqui também. Então, olha só. Tá mandando perguntar todos que são pares, né? E olha só que curioso, desse jeito com a função mod que eu fiz. Como eu estou dividindo por 2, sempre que for uma divisão exata pelo número 2, vai dar 0, né? De sobra da divisão. Então, se eu somar todos os restos, a coluna que só tem números pares vai dar 0 de resto, né? A soma dos restos vai dar 0. Então, esse 0 aqui, né? Tá nos dizendo que todo mundo aqui é par, ou seja, D2 é a fileira que só tem números pares, tá? Só como descargo de consciência aqui, né? Eu vou botar... É que vai desconfigurar aqui, talvez. É par, né? Vamos ver se é par... Cadê o P? É par... E aí vou botar um menos menos e não se preocupem com isso, porque isso aqui é só uma questão de como o Excel tem funcionado hoje em dia para arrays, né? Para intervalos. Então, ó, aquela coluna toda é verdadeira, então eu sei que esses todos aqui são pares, tá? Então a resposta aqui da bônus 2 é D2, beleza? Nível 3. Qual a referência da célula na pista adulta que não possui nenhuma cor de abadá e não teve ingresso vendido? Tá, essa aqui eu vou pular para quando a gente for mexer com as cores, para a gente dar uma brincada. Outra aqui, ó. Se houvesse um cambista cujo nome fosse o nome de todos os cambistas juntos, qual seria o valor do ingresso cobrado por ele? Né? Então, os cambistas, a gente vai ver aqui que eles têm áreas de influência para a pista dos adultos, tá? Então, eu vou copiar aqui, porque essa sempre é uma boa prática, tá? Eu vou copiar aqui do lado, vamos para o canto aqui, onde é que tá? Só para eu fazer o seguinte, ó. Nem precisava ter feito tão grande assim, né? Vamos voltar um pouco. Igual concat. Quero concatenar todo mundo que está aqui. Daqui até o kids aqui embaixo. Ó. É que aí, claro, né, a letra aqui ela tá pro tamanho da planilha. Deixa eu botar para a esquerda. Beleza. Ó. O que ele fez aqui? Das células mescladas, ele juntou todos os nomes que a gente tinha. Tá? Então, o que eu vou fazer agora? A regra aqui eu já estou pulando só por causa da bônus. Essa aqui é fácil, que é concatenar texto. Tá? A função está aqui. Eu vou fazer um regex. Extrair daquele cara ali de cima a cada incidência, né? A função regex ela nos permite fazer algumas coisas. Aqui eu quero extrair todos os espaços, né? Então a cada tamanho 1 de coisas que tem aqui dentro eu vou extrair eles um a um, tá? Então aqui, opa,
Já está aqui mesmo, só que a letra está muito bugada porque está muito maior. Então, volta, isso aí. Estão letras individuais, tá vendo? E, M, A, D, R. Então aqui já está explodida, estão explodidas todas essas, tá? Deixa eu ver o seguinte, como é que eu vou fazer isso aqui, né? Porque a questão dos cambistas era a gente fazer o que era consoante e vogal. Só deixa eu colar aqui, porque eu não lembro se era 100 ou 50 o valor de cada uma. Eles cobravam R$50 para cada consoante e R$100 para cada vogal. Tá, então se isso aqui for vogal, tem que ser R$100, senão tem que ser 50, tá? Olha só, e aqui entra, não digo genialidades, mas jeitos diferentes de fazer as coisas, tá? Aqui eu já separei todas as letras. A, E, I, O, U. Tá, aqui esse tamanho aqui está muito grande, vamos fazer o seguinte. Vou copiar esses caras todos para um outro lugar aqui, só para não ficar lidando com aquele zoom. Tá. E aí não veio ninguém daquela lá. Volta aqui. Pronto. Tá todo mundo aqui. Eu tenho essas 5 letras aqui, tá? Essas todas valem... É isso, né? Se for vogal era 50? Não, 50 cada consoante, então vogal é 100. Então, 100. Então, olha só, eu quero fazer... Fiz uma tabelinha auxiliar, onde eu quero procurar essas letras. Quando eu achar elas, eu quero que dê 100. E para quem já está acostumado a usar a função procx, a gente pode botar alguma coisa no procx caso aquela letra não tenha sido encontrada. Então, o que eu quero fazer? Procx. Quero procurar todo mundo que está aqui. Aonde? Quero procurar aqueles caras aqui, trazendo daqui. Próximo argumento aqui, ó, se não me encontrada, 50. Né? Ou seja, quem for encontrado, as vogais que estiverem aqui, vai dar 100, onde quer que elas estejam. E se não for encontrada, eu mandei dar 50. Então, agora que a gente tem todas as letras separadas e todos os custos delas, só vou dar uma soma nessa galera toda aqui. Porque ela está perguntando quanto custaria o ingresso se fosse todos os nomes juntos. 3.400. Vamos ver se estou falando a verdade? 3.400. Ué? Não está a célula vazia aqui. Que houve? 3, será que eu copiei alguma a menos? 3.450. E acabei de ver que meu gabarito aqui, quando está errado, ele está dando como vazio. Vamos ver o que é que eu fiz de errado. Madruguinha... Ué? Quanto é que deu ali? 3.400. 3.450. O Kids não pode estar lá. Lá. Tem que ficar até o AS. 350. Ué, Madruguinha, Flango, Birubiru, Jackson, Xiripa e Panda. Ué. Vamos fazer de novo isso aqui. O que aconteceu, meu amigo? O que aconteceu? Vamos lá. Concatenei todo mundo, né? Tá faltando alguém? Madruguinha, Flango, Birubiru. Madruguinha, Flango, Birubiru. Jackson, Xiripa e Panda. Jackson, Xiripa e Panda. O Kids aqui, eu concatenei, mas tinha deletado lá. É isso aqui. Então, vamos de novo. Regex extrair. Olha só, né? Quem sabe faz ao vivo. Padrão, quero separar cada uma ocorrência. 1. Pronto, aqui estão todos. Procx dessa galera aqui. Trazendo daqui, se não, 50. E aqui, soma desses caras aqui. 350. Ué? 3.450. Ué, que eu li errado, inverti alguma coisa? R$50 para cada consoante. Não. Oi, cada vogal é R$50. Eu que li errado. Aí, ó, moscão. E aí, se não encontrado, 100. Nossa, que dificuldade, cara. Vai assim pro vídeo mesmo, hein? A vida como ela é. Então tá, 3.450, tá vendo quanto tempinho? Isso que eu que desenvolvi isso aqui, hein? Mas beleza, vamos lá. Referente somente ao lado esquerdo, na pista Kids. Quantas crianças estão pulando o carnaval? Então aqui a gente tem o lado esquerdo da pista Kids.
tá? Que eu até posso fazer o seguinte, ó, eu costumo resolver com tabela de dados, então já vou começar a criar elas aqui, ó. Essa aqui vai ser a minha nível 1, aqui eu vou copiar aquela galera lá, vou deixar tudo com tabela de dados para vocês verem como eu resolvo e para virar de repertório para vocês caso queiram, né? Então proc x desse cara aqui, na B trazendo da G, B trazendo da G, G, pronto. É isso que eu quero da linha 1, né? Então o que eu vou fazer aqui? Eu vou dar um igual no kids aqui, só para trazer para cá para a gente conseguir enxergar, tá? Trouxe aquele intervalo para cá. Aqui ele está mandando a gente somar essa linha, né? Quantas pessoas tinham naquela linha. Então se eu fosse fazer isso, ó, eu poderia fazer o seguinte, ó, escolher linhas. Eu quero escolher linhas dessa matriz, qual linha eu quero? Eu quero essa linha aqui, né? Então, escolhi a linha, agora eu vou somar ela, tá? Somei, deu 13, que em tese é a resposta correta. Deixa eu pintar ela de verde aqui, correta, então ela vai vir para cá. Essa é a resposta do exemplo. Agora eu vou criar uma tabela de dados aqui. Opa! Eita, nós! Criar uma tabela de dados aqui e calculei todos, né? Se aquele 13 deu certo no exemplo, esses outros também o darão. Vamos botar o link, né? Então, olha só, tudo certinho aqui na 1, né? Foi só escolher linhas, né? É a soma de quantas kids estavam lá. Beleza, nível 1 foi. Nível 2, no carnaval não são somente as crianças que saem para brincar, as famílias também estão envolvidas. Para cada criança, há uma média de pais, avós, etc., que também se envolve na brincadeira. Então, a gente vai ter que ver o seguinte, ó, qual o máximo de familiares envolvidos dentre os 5 níveis de arquibancada. Então, aqui a nível 1 vai ser a nível 2, desculpa, vai ser uma diferencinha da nível 1, que ao invés de pegar o primeiro ali, eu vou pegar o segundo. Então, aqui vai ser igual ao Kids, só que a parte 2. Tá? Aqui eu estou com a segunda parte. Olha ali, ó, alguém está na Steam, entrou no Dota ali, ó, que beleza. Beleza, temos a tabela de dados aqui, só que agora o que eu quero não é mais isso. Agora o que eu quero, da linha que eu escolhi, eu quero o máximo da linha que eu acabei escolhendo, e aí vai me dar um número, só que aqui é GH, porque tem a linha que eu quero, então aqui eu acabei escolhendo a linha 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 2, 2, 9, 7, isso aí, e aí o máximo dela é isso aqui, só que eu tenho que fazer esse número vezes o número de familiares, né? Então eu tenho que aqui a resposta é 36, tem 36 familiares envolvidos ao máximo, né? Por bloquinho de criança ali nessa pergunta. Então tá aqui 36, opa, não faça isso, Alt SKT, beleza, para cá, ok, temos aqui todas as respostas dos familiares. Colar link, beleza, tudo certinho. Ok, vamos para a questão 3, né? Precisamos descobrir o número de crianças no local solicitado. Muito bom. Para o nível 3, tá, aqui ele está falando o seguinte, ó, ali nas instruções a gente tem que o que está na esquerda é número e o que está na direita é o nível da arquibancada, né? Então, deixa eu ver como é que eu vou fazer isso. Eu posso fazer um paracol, né? Olha só, aqui a gente tem esse bloco, tá? Eu vou fazer aqui embaixo só para a gente não perder o que tem lá. O que eu quero fazer? Eu quero concatenar opa, só não comecei a fórmula, né? Eu vou concatenar as fileiras, né? O nome era fileiras, eu ia falar linhas, com os níveis de arquibancada. Então, olha só, aqui em cima eu tenho os valores, né? E aqui é como se eu tivesse as coordenadas, ó, 1 e 1. Significa que eu estou na linha 1 no E1, né? Se eu vier aqui para meio, aqui, ó, 4D2. Eu vou ter que aquela célula, né, o endereço da linha 4 do D2, né? Então aquele lá seria um 4. Então o que eu tenho aqui? Aqui eu tenho uma sobreposição, né, de valores, né, que é o que eu quero buscar, e também das coordenadas. Então, agora que eu tenho isso, né, esses no meio que estão dando um valor sozinho, eu não preciso me preocupar porque eu não vou precisar deles, né, eles não fazem parte dos locais escolhíveis. Eu vou poder fazer o seguinte, ó, posso mandar dar um paracol. Quero transformar em coluna todas as minhas referências e também quero transformar em coluna todos os meus valores, né, porque como eles estariam sobrepostos ali, eles, em tese, são a mesma coisa.
né? Então, como eu tenho todo mundo aqui, eu posso simplesmente... A gente está no nível 3 agora, né? A gente pode simplesmente fazer um proc_x daquilo ali, né? Sempre lembrando que cada um faz do jeito que preferir. Esse aqui é o jeito que me veio na cabeça agora, né? Um jeito fácil de botar. Vocês poderiam separar isso aqui com regex e ver um índice corresp, aí cada um faz do jeito que acha mais fácil, né? Deixa eu ver aqui, tanto esquerda quanto direita, beleza. Então vou copiar aquilo ali para cá. Colei, claro que não está fazendo sentido, porque esse resto que estava aqui estava fazendo outra coisa, né? Então, com aquele meu setup, na verdade, é até mais fácil de fazer isso aqui, né? Só para deixar bonitinho aqui. A gente quer a fileira 23 e o nível de arquibancada E2. Então, o que eu vou fazer? Vou fazer um proc_x desse valor que eu estou buscando, né? Já na lista achatada, né? Vocês concordam que aqui a gente tinha o mapa aberto, né? Eu transformei para col, né? Transformei em coluna. Então, em inglês, eles chamam isso de flatten, né? De achatar. Então, tu tem aquilo, tu vai transformar numa linha ou numa coluna. Tanto faz. Então, estou procurando aquele valor aqui e... Opa! Para onde é que foi meu mouse? Alô, você? Ok, procurei na primeira coluna e vou retornar da segunda coluna. Então, olha só, 9 faz sentido ser a resposta? Faz. Né? Porque, enfim, como eu já fiz essa não é manutenção, me fugiu o termo aqui, esse setup, né? essa preparação, é só fazer uma busca, porque nunca vai ter um código igual, né? Então a gente tem que, claro, aqui nesse miolo não tem nada, mas aqui é como se fossem ingressos, né? São ingressos, são locais únicos. Então a gente, achatando ali, a gente meio que mata a charada, tá? Então 9 é a resposta, que é igual a esse aqui, e aqui a gente já tem esses carinhas para colar aqui. Então seguimos tudo certo. Como é que está a nossa pontuação lá em cima? Ó, tá aumentando, né? Então beleza, fizemos a 3, vamos fazer a 4. Chegou a hora dos abadás. Para o nível 4, a gente tem que conferir o número de crianças e suas escolas de samba. Ah, boa. Tá. A gente quer saber quantas crianças tem daquela escola de samba específico, né? Específica. Então, beleza. Vamos aqui nível 4, N4. Só deixa eu ver o que ele pede ali. Tá, então é GH aqui. Para a gente pegar as duas da nossa célula âncora. E aí eu mudo esse setup para lá. Aqui, ok, então quero fileira 1, que são da Y10, né? Porque aqui, como são escolas de samba, tem a X9, né? Eu botei Y10. Então, se vocês forem olhar aqui, todos os nomes eles têm alguma brincadeira, né? Tem a Salgueiro, Açucareiro, tem a Vai-Vai, né? Tem, acho que Plebeu, qual que era essa? Imperatriz, enfim. Aí sou eu viajando, criando as coisas. Mas enfim, se não perceberam, agora perceberam. Nas minhas sempre vai ter alguma coisinha assim. Mas ok, a nível 4 então, e aqui, né, na nível 4 eu dei de brinde, né, de presente para todo mundo já as iniciais prontas, né. Então, olha só, o que eu quero fazer? Vamos montar um raciocínio aqui, tá? Aqui eu quero escolher lins. Quero escolher lins de quem? Quero escolher lins... onde é que eu tô? Aqui, DS1. Quero escolher lins desse intervalo dos números a partir da linha que foi nos fornecida aqui, tá? Tá aqui. Tudo bem que ele está pegando no meio, mas como ali a célula mesclada não tem nada, vai dar esse 0, então não tem problema nenhum, tá? Eu vou fazer a mesma coisa, só que agora eu vou fazer o escolher lins da escola de samba, né? Da sigla da escola de samba. Então, escolher lins, também vou fazer a mesma coisa. Eu quero escolher as linhas de quem? Destas siglas aqui, do número que nos foi fornecido aqui. Então, olha só. Aqui a gente tem os números das crianças, aqui a gente tem a sigla, né? A letra inicial da escola de samba. O que eu quero agora saber é o seguinte, eu quero saber qual que é a letra dessa Y10 aqui, né? E a gente tem isso aqui, ó. A gente pode fazer um proc_x aqui. Então, o que eu vou fazer? Aqui eu vou fazer, por exemplo, aqui do lado, vou dar um proc_x de quem? Quero procurar Y10 aonde? Aqui nestes nomes, trazendo das iniciais. Então, com isso, eu sei que dessa escola que está sendo pedida nesse exemplo, a letra é Y. E aqui, eu vou dar um soma 6, por exemplo. Eu quero somar o quê? Eu quero somar esses carinhas aqui. Quando? Quando esse intervalo de critérios for igual a esse cara aqui. Porque eu já fiz a busca, né? Já tinha a legenda lá. Então, assim, 21, mata a charada. Era 21 a resposta? 19. Fileira 1, Y10. Vamos ver o que eu fiz de talvez possível erro.
Olha só que loucura. Ué, aqui que tá errado, a soma é 21. Oh, acabei de descobrir um erro, vou corrigir isso aqui antes de mandar para o Laender. Né? Porque, bom, aquela função tá certa, não tem erro mesmo. Então, esse exemplo aqui é 21. Bah, será que eu esqueci mesmo? Que loucura. Page up, page up, page up. Bah, que loucura, isso aqui era para ser 21. Ok, então vocês já vão ver isso corrigido. Olha que maravilha, né? Ok, bom, agora resta saber se as outras todas estão certas, né? Se é que eu não pulei alguma inscrição ali. Eita, tá tudo errado. Ó, fileira solicitada, ok. Considere ambos os lados. Ah, não, ué, eu só fiz de um lado. O que deu de errado aqui? Não, escolhi os dois. Exemplo 4, fileira 1, Y10. Ué, o que eu fiz de errado, galera? Y10. Y é o 2, ué. Que loucura, meu amigo. Ó, 5, 12, 19, 2, 21. Ué? Ah, é óbvio. Ó, tô viajando, não botei resposta ali. Meu Deus. Ó, não, tá tudo certo. Ah, galera, foi mal, tô viajando aqui. Viu? Isso é interessante, porque eis a vida real. Já faz um tempinho que eu não fiz isso, eu vou mudar aqui para mim e tenho que anotar aqui, ó, avisar Laender. Avisar Laender. Avisar Laender. Tu vê, né? Eu fiz tudo certo, o Laender testou também, algumas coisinhas sempre acabam passando, né? Então, ok. Ok, beleza. Resolvemos a nível 4. Agora vamos para nível 5, que a gente vai começar a trabalhar com a pista dos adultos e com os cambistas eventualmente, tá? Então, vamos lá, nível 5. Queremos descobrir o total arrecadado em uma determinada área com base no valor cobrado pelo ingresso. Ah, então olha só, lá da pista de adultos aqui, a gente vai querer do P10 ao V15, quantos eram 500. Então isso aqui é uma questão simples também, tá? Isso aqui é uma aplicação da função indireto. N5 vai ser esse aqui, opa. N5 vai ser esse aqui, então aqui vamos colar do nível 5 ali. Ctrl C, Ctrl V. Aqui GH tá certo, esses dois que eu preciso, esse resto eu não preciso mais. Na verdade, GHI, porque tem um terceiro ali ainda. Isso. Então aqui, ó, eu quero uma função indireto disto concatenado com 2 pontos, concatenado com isto. Então isso aqui está gerando para mim um texto, ó, P10, 2 pontos, V15, que dentro da função indireto vai ser considerado como um intervalo. Só que tem que ser da planilha adultos, né? Então eu vou ter que botar... onde é que eu tô? Vou ter que botar aqui, ó. Adultos, ponto de exclamação, concatenado. Pronto. Aqui a gente está fazendo esse próprio intervalo aqui, só que lá da planilha adultos agora, né? Bom, agora que eu tenho isso, eu quero fazer o quê? Quero soma C, o intervalo é esses carinhas aqui, o critério é esse e o intervalo da soma também. O intervalo da soma também é esse. Faz sentido? 2000 era essa a resposta? Ó, 2000, né? Então, o que eu fiz? Eu trouxe aquele intervalo, eu trouxe um recorte para cá, validei quantos são 500 e só somei quem é o 500, porque o 500 é o dessa vez aqui, né? Então, agora eu vou dar um igual aqui, né? A gente já teria todas as respostas. Vou deixar aqui bonitinho. Eu faço assim bonitinho, não na prova, né? Mas aqui como eu tô... Isso aqui vai ficar para vocês para a eternidade. Tá aqui, ó. Tudo certo. Não tem muito mistério, tá, pessoal? Isso aqui, de fato, tá bem tranquilinho. Agora, nas outras duas que vamos ter que botar uma macro ali, brincar com as células mescladas, mas em tese tá indo tudo certo. 670. Tá, quando eu mexer nas cores, que vai ser no nível 7, aí eu vou fazer essa bônus 3 aqui, que tem alguns jeitos de fazer, e a bônus 5 também, que eu não me lembro o que é, mas vamos descobrir lá depois. Ok. Nível 6. Para o nível 6, teremos que cruzar informações de venda de ingressos pelos cambistas. Então, agora a gente vai cruzar a planilha adultos com a planilha cambistas, né? Ou seja, essa área de influência, que é a área do cambista Madruguinha, eu vou ter que desmesclar ela, vou ter que preencher todos os nomes com Madruguinha, né? Então tem, de novo, um setup, né? Uma preparação específica para isso. Mas deixa eu seguir lendo ali.
Na verdade, eu já apliquei essa regra, né, pro nome do cambista, mas vamos seguir. O nome das áreas de influência. Nosso desafio é descobrir para cada área de influência quanto aquele cambista deixou de faturar. Ah, tá. Ou seja, quem é diferente do número original, do valor original, que era aquele intervalo. Então vamos para o nível 6. Vamos começar a resolver o nível 6. N6. Tá aqui. Beleza. O N6 está aqui. Aqui só vai até o H, que aquele do lado não existe mais, né? Então, ok. Já estou pegando, isso aqui é aquele próprio recorte, né? Só que esse é o recorte da planilha adultos que fala os valores. Mas agora eu vou ter que fazer uma brincadeira aqui com o cambistas, tá? Eu vou botar aqui cambistas AP de apoio. E aqui já vai uma dica, né? Sempre que vocês forem trabalhar, deixem a original. Porque isso já me aconteceu no Mundial também. Ou no Brasileiro não, porque eu que faço. Mas no Mundial de mexer na planilha original e depois não ter mais a referência e ter que fechar e abrir o arquivo. E aí é mais uma tranqueira para o cara fazer, né? Mas beleza, cambistas AP seria nosso cambistas apoio, tá? Então aqui eu vou desmesclar e o primeiro ali, aqui madruguinha, Ctrl C, vou copiar para todo mundo. Isso aqui, olha, se vocês tiverem alguma macro que faça isso, aceito, caso vocês queiram me mandar, se não, é isso aí mesmo, tá? Isso aqui é setup. Opa. Flango, né? Então vamos para cá, Ctrl V, essa aqui desmescla, copia o birubiru para o lado e vem para cá. Então todos esses são birubiru. Tá, o Jackson, vocês viram que eu peguei nomes interessantes de cambistas, né? Vamos preenchendo aqui. Tá, vem pra cá. Ok. Aí agora a gente tem o Xiripa. Ctrl C. Já desmesclei, né? Tô vindo aqui pra baixo. E aí se eu perdi alguma linha aqui, como eu tô indo no olho, né? Pode ser que dê algum problema. E agora, vou desmesclar esse aqui e... olha só o que eu vou fazer. Vou desmesclar esse aqui também, tá? Desmesclei e vou pintar de amarelo, só para eu saber que esse é o Kids, porque o Kids não é utilizado, tá? Então agora, porque tudo que estava acontecendo até aqui eram retângulos, né? Coisas regulares. Só que o Panda tem esse corte todo maluco aqui. É Panda esse aqui, né? Panda, isso. Então agora eu vou selecionar uma área qualquer aqui. E aí vou fazer o seguinte, ó, localizar e selecionar... ir para especial. Eu quero ir para em branco. E aí ele vai selecionar desse intervalo que eu peguei, em tese, só as em branco. Aparentemente ele não fez isso. Aparentemente ele... Ih, deu algum pau. Vamos de novo. Selecionei uma área, localizar e selecionar, ir para especial, em branco. Ok. Em tese ele deveria ter ido. Vou escrever Panda. Ué, ele não foi. Ou ele está pensando alguma coisa, porque o meu cursor aqui... Pronto. Escrevi Panda e agora vou dar um Ctrl Enter. Porque como eu já estou selecionado em todos aqueles blocos individuais, vocês conseguem ver que ele montou retângulos aqui, ó. Né? O Excel identificou, mas ele montou retângulos. Então, eu escrevi Panda e vou dar um Ctrl Enter. Aí ele vai aplicar Panda para todo mundo que estava lá. E é por isso que eu tinha posto os amarelinhos aqui, porque eu posso deletar. Então, olha só, agora tudo... exceto esse amarelo que era a parte Kids, que estava descrita para não ser considerada, cada um aqui em cima a gente não consegue ler, mas está vendo que quando eu clico muda o nome ali, ó, porque quando a gente estava desmesclando e botando, já estava sendo com essa dinâmica, né? Então, beleza. Aqui eu tenho a minha cambistas AP, que é o apoio, que vai dizer o nome dos cambistas, tá? Então, olha só, no meu nível 6 eu tenho isso aqui, e eu tenho que fazer a mesma coisa nesse caso aqui, ó. Eu quero saber a mesma coisa aqui, não para o adultos, aí eu quero saber para o cambistas AP. Tá? Então aqui todo mundo madruguinha, só que olha só, aqui eu explico, se eu não me engano, que todos vão ser sempre o mesmo cambista, tá? Ó, todas as áreas mencionadas pertencem a um único cambista, porque não vai ter área de intersecção, porque dependendo lá da pista de samba,
se tu pega algum outro formato, que é o que vai pedir na questão 7, tu pode ter mais cambistas, mas aqui eu estou falando que eu só sempre vou pegar dentro de um certo miolo ali, tá? Então, beleza, nível 6 está aqui. Então, numa a gente tem os valores, na outra a gente tem os cambistas. E para que eu preciso disso? Em tese, eu preciso aqui para duas coisas, tá? Eu vou puxar aqui para cima, porque eu não preciso saber todos aqui. O que eu preciso aqui é o seguinte. Aqui eu preciso só saber o primeiro. Opa! Ué? E deveria deixar isso aqui. Um arroba indireto não dá para pegar o primeiro. Então tá bom, vamos fazer um índice 1 e 1 então. Curioso, aquele arroba ele pega o primeiro valor de um intervalo despejado de uma matriz, mas de certa forma com indireto talvez ele não permita, ok. Mas beleza, para que eu fiz aquilo? Só porque eu preciso do nome do cara. Por que eu preciso do nome do cara? Porque eu tenho que validar todo mundo que não é do Madruguinha aqui. E aí, como a gente já fez aquela questão bônus que eu pulei na frente antes, né? Eu vou copiar essa galera para cá, copiar para cá, e aí, ó, já peguei o Madruguinha ali, ó, tá separado ali e tudo mais. O que eu vou fazer? Eu vou puxar esse cara para baixo só para não ter conflito, porque se a área que for pedida depois crescer para a direita, ele ia dar um erro de despejar porque ia passar aqui por cima, tá? Então, o que eu tô vendo aqui? Com o nome do Madruguinha, eu vi que o Madruguinha custa, digamos assim, né, 850, né? E agora eu quero ver todo mundo aqui que não é, 850, eu quero ver todo mundo que não é 850, tá? Por que isso? Porque eu preciso somar quanto o Madruguinha deixou de faturar, porque tudo que dessa área foi vendido por 850 foi vendido por ele. O que foi vendido por outros valores foi coisas que outros cambistas se infiltraram aqui e acabaram faturando, tá? Então, o que eu vou fazer aqui, ó? Aqui eu já tenho esse valor, eu vou fazer o seguinte, eu vou criar uma função let aqui, já para a gente começar a expandir a cabeça, porque na outra vão ter outras áreas ali, então vamos fazer o seguinte, a função let eu vou criar uma variável chamada de ingressos. Ingressos é isso aqui, tá? Agora eu quero saber válidos. Eu quero válidos. Válidos eu quero saber o quê? Eu quero saber se o ingressos, que é aquela própria matriz de 850 valores que eu tenho ali, quero saber se o ingressos é igual a o valor que deu do cambista em questão aqui, que no caso é o Madruguinha. Então essa matriz válidos vai dar uma matriz de uns ou zeros. Quando for Madruguinha vai dar 1 e quando for... na verdade eu não quero isso, eu quero ver se é diferente, porque aí depois eu só vou multiplicar elas. Tá? Eu quero saber quando o ingresso é diferente do Madruguinha. Tá? E aí, agora que eu já tenho tanto os ingressos quanto os válidos, eu posso fazer o seguinte, eu posso fazer uma soma do quê? Eu posso fazer uma soma dos ingressos, que são os valores originais, vezes os válidos, né? Que eu podia botar um acento ali. Vamos ver o que vai dar aqui, ó. 2.850. Só deixa eu puxar para cá para ver se isso aqui vai estar correto com a realidade. 2.850, parece que sim. Deixa eu só copiar as respostas ali e se faltou um pouquinho de explicação eu já volto ali para falar para vocês. Pronto, está tudo igual. Então o que eu fiz aqui, pessoal? Ó, o legal da função let é isso. Ó. Eu vou mandar retornar, vou chamar isso aqui de resposta. Resposta é isso, só que agora eu não quero retornar a resposta. Agora eu quero retornar só os ingressos, só para a gente ver passo a passo, tá? Função ingressos é só trazer o indireto, né? Que é o que a gente tinha calculado, é só trazer aquele recorte. Ó, eu vou copiar aqui para o lado para ficar mais fácil a gente ver. Copiar para cá e nessa do lado eu não vou trazer o ingressos, nessa do lado eu vou trazer o válidos, tá? Então olha só, aqui me deu verdadeiros e falsos. Por que deu falso? Eu estava perguntando na minha função quando é que era diferente do valor original, porque eu já sabia que a soma eu queria fazer a multiplicação. Então olha só, quem eu tenho que somar para saber quanto o cambista deixou de vender é quando for verdadeiro que não é dele. Certo? Se o ingresso é dele, está tudo dentro. Então, todos esses falsos, eu não preciso me preocupar porque isso aqui já foi própria venda do cara. Mas essa resposta aqui, ele estava pedindo para que a gente fizesse, somasse só a soma do que o cara deixou de faturar. Então, no final das contas, né, se eu multiplicar esses valores aqui, essa matriz por essa,
né? E aí tem que entender, só saber que esse é o funcionamento de matrizes dentro do Excel. Se eu multiplicar uma coisa pela outra, falso equivale a 0 e verdadeiro equivale a 1. Então, desse jeito eu consigo forçar uma multiplicação onde só apareça o valor que eu quero, porque onde era falso, vai multiplicar 850 por 0. Ou seja, beleza, não quero me importar com isso. Quando for verdadeiro, eu vou multiplicar aquele valor, o verdadeiro em multiplicação é 1. Então ele vai dar o próprio valor. Então, no final das contas, eu somei essa galera aqui, que deu 2.850. Né? Então, aqui eu só vou voltar... O que está pegando ali? Aqui eu tenho que mandar só retornar o ingressos, não mandar em retornar o resposta. Né? Então aqui, beleza, 2.850, temos que tá todo mundo respondido aqui, tá? Se ficarem com alguma dúvida, pessoal, só voltem esse trechinho, né? Porque aqui é um pouco da resolução, um pouco de entender como é que é o funcionamento do Excel, mas fiquem tranquilos que vocês viram que essa resposta funciona, então é bom vocês voltarem para rever caso necessário, tá? Agora, nível 7, obviamente, é mais complexa, né? Vamos dar uma brincada diferente, porque ela vai requerer que a gente descubra, né, as cores e tudo mais, qual é a escola de samba, porque eu ainda não pedi isso, né? Na que eu pedi isso antes era da nível 4, que já dava essas legendas prontas, né? Então olha só, aqui a gente tem o adultos, que tem todos os ingressos e tem as cores, mas a gente não está fazendo nada com as cores aqui, né? Então lá vou eu, né? A adultos aqui, vou passar para o lado, vou chamar ela adultos cor, tá? Aqui eu vou deletar todos os valores. E aqui, galera, é interessante porque aqui eu vou usar uma macro, que eu vou gravar um vídeo separado só para mostrar como é que eu fiz essa macro para vocês, mas aqui ela já está pronta, tá? Então, cada um pode usar, vocês sabem, né? A gente pode usar tanto funções lambda prontas, nossas macros de VBA, tudo que a gente tem para usar dentro do Excel, excluindo qualquer coisa de inteligência artificial, é permitido. Então, para a gente não perder tempo, aqui eu só vou aplicar, eu vou explicar para vocês o que a macro faz, mas eu vou ter um outro vídeo também mostrando como é que eu cheguei naquela macro, tá? E só uma observação, eu não sei nada de VBA, tá? Eu por saber o que eu quero, saber pensar e saber explicar, a macro que eu vou usar agora, quem me deu ela escrita, foi em alguma vez o ChatGPT ou o Gemini que eu conversei com ele, tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou selecionar o intervalo todo aqui, das coloridinhas, tá? Então, vou selecionar todo mundo aqui embaixo. Opa, até não tinha selecionado alguém antes ali. Selecionei todo mundo, vou vir aqui na minha macro, tá? E eu tenho uma macro que chamava aqui, ó, Write Background Color. Escreve o código da cor de fundo. Então, cliquei aqui, ó, ele já botou uns códigos maluco aqui, que é o código hexadecimal de cada uma dessas cores. Tá? Então, aqui eu já tenho a minha legenda de cores, tá? Caso eu queira. Como a gente já sabia que a pista Kids não precisa, eu vou deletar isso aqui para não me confundir, porque isso aqui eu faço de propósito para que vocês estejam atentos sobre o que fazer ali na hora, tá? E aquela macro eu vou aplicar aqui também, só porque eu vou usar isso aqui como um depara, tá? Vou utilizar isso aqui como um depara. Antes lá, açucareiro era o A, o Y10 era Y, aqui laranjeira era L, né? Então agora, ao invés daquelas letras, eu vou usar o próprio código que está aqui dentro, tá? Então, eu tenho a minha pista de adultos, eu tenho a minha pista de adultos com a cor e já tenho a minha cambistas aqui, ó, de apoio, que são as coisas que eu vou ter que misturar para resolver essa nível 7, tá? Então, vamos ler que nem eu me lembro mais, mas eu sei que o setup está pronto. Olha só eu aqui sendo legal, né? O mapa estava muito colorido para não usarmos as cores, não é mesmo? Hehehe. Como é início de temporada, deixei somente para nível 7 a parte das cores. Então, vamos ver o que a galera vai conseguir resolver no tempo. Estou gravando isso aqui, obviamente, antes do desafio, né? Então, vamos ver. Ó, não, as escolas de samba estão tramando com os cambistas. Precisaremos descobrir quais ingressos foram vendidos por cambistas infiltrados nas áreas que não são suas. Após isso, ou seja, em tese, até aqui é como se fosse a questão 6. Eu vejo qual o cambista daquela área, quem não é igual daquela área, tem que ser avaliado, né? Por fim, além de ter que cruzar os cambistas, a gente tem que ver de qual escola de samba é. Por isso que eu fiz essa cor aqui para a gente poder fazer um proc X, um proc V de alguma coisa depois, tá? Qual foi a escola de samba com a maior arrecadação vinda dos cambistas infiltrados? Então eu vou ter que ver de todos os infiltrados qual deu mais. Até aqui está escrito errado, né? Cambistas. Então, mais uma para eu falar com o Sr. Laender. Quando vocês verem isso aqui já vai ter sido corrigido. E o nome da resposta vai ter o formato da resposta. Olha só, formato. Mais uma aqui. Formato, escola de samba e valor. Beleza, então vamos por partes. O que a gente vai ter que fazer aqui é sobrepor as áreas, né? Então eu vou começar do zero de novo, né? Tudo bem que a
A nível 6 que a gente fez já estaria pronta aqui. Vou deletar para cá. A nível 7 eu vou copiar agora aqui. Pronto. N7. Tá. Agora vem aqui, colo lá. Essa aqui vocês vão ver que dá para fazer de várias formas. Obviamente eu vou mostrar a minha forma, tá? O que eu vou fazer? Ó? Vocês concordam? Esse 500 aqui é a soma. Eu vou transformar. Isso aqui é a função para eu ver qual é o. Eu posso fazer de outra forma isso aqui mais fácil. Deixa eu criar aqui do lado para mostrar para vocês. Então vamos fazer o seguinte. Aqui sim eu vou dar um zoom. Meu senhor. Não, onde é que eu tinha feito isso? Eu tinha um lugar que estava mais bonitinho isso aqui, né? Aqui. É o que eu tinha feito para todos. Pronto. Olha só, vou fazer uma brincadeira, tá? Aqui, ó, vocês concordam que esse meu 3.450, que era a resposta da bônus 4, ela já é Nossa, tá me fugindo as palavras. Esse 3.450 já é a resposta dos nomes todos já concatenados, né? Só que eu posso dar uma brincada com isso aqui, né? Isso aqui é a resposta se for esse o nome. Mas se forem individuais, eu posso fazer uma tabela de dados disso aqui para ele dar certo, né? Então aqui, ó, Madruguinha é um. Deixa eu aumentar aqui, porque eu vou usar a minha própria resposta já para fazer uma tabela de dados. Madruguinha, Flango, Birubiru, Jackson, Xiripa e Panda. Então, ó, 3.450 é a função, é a resposta, né, dessa mecânica que onde é vogal é 50 e onde não é consoante. Então, já tenho essa resposta feita. Eu simplesmente vou fazer uma tabela de dados aqui, só alterando quando aquele nome forem esses nomes todos aqui. Tá? Então, é para isso que serve uma tabela de dados, tá? Porque às vezes a gente fica vendo, quem não conhecia, viram esse uso aqui, onde eu estou aplicando no contexto do campeonato, mas a tabela de dados nada mais é para quando tu tem uma modelagem feita, ou seja, já tinha chegado na resposta de uma mecânica, de uma conta, de uma modelagem aqui, e só estou aplicando para outros dados de entrada. Beleza? Então, ok. Aqui já tenho todos os nomes, ou seja, eu vou conseguir conferir essa galera toda aqui quando eu precisar. Então vamos na nível 7 aqui novamente. Não preciso mais desse cara aqui. Posso fazer um proc_x lá do outro lado. Então, exemplo 7 está aqui. Aqui, galera, eu vou fazer uma função let mais compridinha. Vou mostrar os blocos para vocês, só para que vocês consigam visualizar. Depois eu vou botar uma coisa tudo dentro da outra, tá? Então, BT5, BZ10. Vamos ver o tamanho que dá isso, né? Acredito que é um retângulo razoável aqui. Então, eu tenho um indireto disso aqui em algum lugar, né? Ok, E6, vamos colar na E6, colei. Então tá pegando aqueles caras ali na pista adultos. Ok, isso aqui dá o valor dos ingressos. Só que eu também quero isso aqui de quem? Também quero isso aqui, não da pista adultos com os valores, mas eu quero do adultos cor. Adultos cor. E aí está me trazendo todos os códigos. O que eu poderia fazer ali? Eu poderia mandar já trazer direto a escola de samba? Poderia. Vamos fazer isso aqui. Esse adultos cor já vamos mudar então. Eu quero proc_x de quem? Quero procurar toda esta galera. Aonde? Quero procurar toda esta galera aqui. Trazendo daqui. Pronto. Aqui já está pronto, não pelos códigos, claro que eu usei os códigos da minha macro, mas aqui já está pronto todos os nomes das escolas de samba, tá? Aí eu só vou colar essa galera aqui. Pronto. Então agora o meu adultos cor já fornece o nome da escola de samba pronto. Tá vendo aqui? Show de bola. Então aqui eu tenho ingressos, tenho escola de samba e agora eu quero fazer a mesma coisa com os cambistas, porque agora, e eu avisei isso lá no campeonato, na descrição, aqui o cambistas AP, né? Cambistas AP, aqui tá falando quem é de cada, né? Então, esses 3 recortes que eu tenho aqui, eles são os recortes que eu dei aqui dentro, ó. Os ingressos, os cambistas, né? Que eu acabei de puxar aqui embaixo, Flango e Birubiru. Aí aqui tava com as iniciais e aqui é só a resposta do final que a gente precisa, tá? Então, olha só. O que eu tenho que fazer? Aqui
eu tenho os ingressos, aqui eu tenho as escolas de samba e aqui eu tenho os cambistas. Então, o que eu quero saber? Primeiro eu quero saber qual cambista está diferente da área original, tá? Eu vou deixar tudo, eu vou fazer um exemplo, tudo mostrado aqui do lado, depois eu vou juntar tudo numa coisa única para a gente conseguir aplicar a tabela de dados, tá? Então, aqui está todo mundo. Tá, aqui tá os ingressos. Agora eu vou fazer o seguinte, ó. Eu já tenho os cambistas aqui. Agora eu vou fazer um proc_x dos cambistas, tá? Naquele apoio que eu fiz que era aqui. Proc_x daqueles caras aqui, trazendo para cá. Ou seja, isso aqui eram os valores que deveriam estar em cada lugar. Mas como a gente sabe que tem coisa trocada, são essas trocadas que eu quero ver, tá? Então o que eu vou fazer? Eu vou fazer isso aqui vezes o não, porque eu quero inverter, tá? De isso aqui igual a isso aqui. Pronto. Então aqui está todo mundo que é diferente, tá? Para quem não sabe, a função não, ela equivale ao símbolo de menos, né? Para tu transformar tu inverter um verdadeiro para um falso, por exemplo, tá? No caso de binários, né? De número só muda o sinal, mas a função não aqui, como isso aqui está me dando verdadeiros e falsos, eu estou perguntando se uma coisa é igual a outra, mas eu quero o oposto do que eu estou pedindo, então usei a função não. Beleza. Então olha só, aqui eu tenho os ingressos dos cambistas infiltrados, porque quem está no lugar já deu 0, não estou preocupado com os que deram 0. Só que além disso, eu quero fazer o seguinte, eu vou fazer um paracol, só para a gente conseguir fazer um proc_x ali, um agrupar por. Eu quero fazer um paracol das escolas de samba. Pronto, paracol das escolas de samba e aqui paracol dos ingressos, tá? Pronto. Agora eu tenho as escolas de samba e os ingressos, eu vou dar um agrupar por aqui, porque o agrupar por é como se fosse uma tabela dinâmica, né? Eu quero agrupar por nome da escola de samba, os valores são esses aqui e a função é soma. E aí o parâmetro que eu quero é -2 para eu classificar de menor para maior. Isto, perfeito. Então aqui, ó, a resposta lá era o quê? Vamos ver a pergunta, tá? A resposta é açucareiro 1800. Por quê? O que eu tinha que descobrir aqui? Eu tinha que descobrir qual é a escola de samba que mais arrecadou e qual que é a arrecadação dessa que arrecadou. Lembrando, arrecadar somente dos ingressos não válidos daquele cambista específico, tá? Então o que eu posso fazer? Aqui eu estou com a resposta inteira, tá? Aqui eu vou passar para o lado, eu vou fazer o seguinte, eu quero índice dessa galera toda aqui, 1. Quero a linha 1. Opa, tem que botar a linha 1 e aqui posso botar 0 e vem todas, né? Isso aí. Tá, então aqui eu estou extraindo só a primeira linha. Como eu tenho ela extraída aqui, o que eu vou fazer aqui do lado? Agora eu vou dar posso fazer com unir texto, tá? Só para ficar mais fancy. O delimitador eu quero espaço, hífen, espaço. Se tiver vazio, ignora, mas não vai ter vazio. E esses valores aqui, tá? Então aqui está a minha resposta. Tá? O que eu vou fazer? Essa minha resposta está verdinha aqui, eu vou botar na tabela de dados e provavelmente vai dar pau e vou explicar para vocês por quê, tá? Mas a resposta tá certa. Então aqui, vou dar um igual para cá, pronto. Isso, tá vendo que alguns dá certo e outros está dando uns erros aqui? Por quê? Porque do jeito que eu construí com esse tamanho de intervalo. Só que tem alguns intervalos que podem ser para baixo, e aí nesse exemplo estaria sobrepondo sobre alguma outra parte, tá? Então a grande missão, né, que eu vou fazer aqui agora, existe um suplemento aqui no Excel que transforma isso tudo numa função, tá, que é o OA-Robot. Eu não vou fazer isso, eu vou fazer isso aqui na mão com uma função let, só para vocês verem, para a gente ter uma função, uma mega função única que resolve tudo isso, tá? Então vamos começar do começo, depois eu vou indo. Da mesma forma, antes que eu fiz a função let, eu vou fazer o seguinte, deixa eu dar um zoom out aqui para ficar um pouquinho maior, então eu vou deixar aqui a função que faz tudo, tá? Igual let. E aí lá, ingressos vai ser isso aqui. Na verdade, não, vamos fazer o seguinte, né? Ingressos vai ser isso aqui. Então tá igual let. Ingressos vai ser aquilo ali.
ponto vírgula 1. E aí eu vou ir copiando um por um, azar do goleiro, porque isso tudo vai ficar aqui dentro, tá? Beleza, aqui. Agora aqui eu vou chamar de escolas. Então, quando a minha próxima variável aqui vai se chamar escolas. E escolas é a própria função que eu tinha lá. Tá? Para quem não conhece a função let, está vendo aqui uma construção manual, mas é isso que ela permite, que toda conta que a gente tenha esteja dentro de uma única coisa. Tá? Escolas, aí a outra é cambistas, e o cambistas vai ser isso aqui. Porque eu só vou botar todo o raciocínio que está fora dentro de uma única função. Tá? Cambistas. Ponto vírgula, aquilo ali. Beleza. O que eu tenho depois? Depois eu tenho... vou chamar de correto. E olha só, agora eu já estou usando coisas anteriores, né? Então o meu E20 eu vou ter que usar o cambistas no lugar daquele E20, tá? Então aqui eu vou chamar de correto, porque seriam os ingressos corretos, né? Só que ao invés de E20, o E20 era aqui, só que aqui é o cambistas. Então, ao invés de proc_x do E20, eu vou proc_x do cambistas, porque está tudo dentro dessa própria função, tá? Ponto vírgula 1, e vamos descendo, estamos tão perto, tá? Aqui, vamos ver, quem que é o E6 e o E27? O E6, então, vai ser ingressos e corretos, que a gente vai ter que brincar aqui. A próxima aqui eu vou botar de... como é que era o termo que ele tinha utilizado ali? Infiltrados. Infiltrados. Isso. Infiltrados vai ser isso aqui. Só que o E6, ele vai ser o próprio ingressos. Vem para cá o E6. O E6 vem para cá. E o que era o E27 ali, eu chamei de corretos. Né? Então, corretos vai ser o meu E27 aqui. Pronto, ponto vírgula 1, só porque a gente sempre tem que mandar retornar alguma coisa, tá? Retornei isso. Agora vamos, só deixa eu mandar retornar aqui o infiltrados. Infiltrados. Isso, tá dando, beleza, tá dando exatamente esse passo aqui. Então estamos aqui. Agora eu vou fazer o paracol de um e o paracol de outro. O agrupar por. Ok, a gente está perto do final. Temos que fazer 1, 2, 3, 4, 5 passos, tá? Mas é isso aí, a função let é isso. Tudo que eu fiz por fora, eu vou fazer dentro aqui da minha função let, nomeando variáveis. Infiltrados, ingressos, agora nos falta o paracol, tá? Vou chamar de PC escolas, que é o paracol escolas, que é uma coisa. Depois eu preciso do PC paracol infiltrados, ok. Paracol escolas, paracol infiltrados, que aqui vai ser paracol infiltrados, beleza. Agora eu vou puxar fazer meu agrupar por, né? Que era o que a gente tinha aqui embaixo. Os dois paracol eu fiz, agora eu vou fazer o agrupar por, tá? Então aqui eu vou fazer agrupado. O agrupado vai ser o agrupar por. Os campos de linha é o PC escolas, que é o paracol das escolas. O de valores é o paracol do infiltrados. Paracol infiltrados. Função é soma. Ordem de classificação -2, porque eu quero classificar pela última coluna descendente, ou seja, a primeira linha vai ser o que vence, né? Então tá aqui, já que eu fiz ela, só vamos testar agrupado, porque às vezes me dá alguma dúvida que não corresponde certo. Beleza, então dentro de uma única função, chegamos até aqui. Agora eu só preciso unir o primeiro com o segundo, né? Que eu só tinha aberto para usar um unir texto para mostrar para vocês, mas aqui eu não preciso, tá? Inclusive, como eu só preciso da primeira linha, eu vou escolher links 1 desse aqui, tá? Só para a gente já ter a primeira... Preciso fazer isso? Não, vamos fazer diferente. Ali já tem tudo que eu preciso. O que eu quero fazer? Agora, como o último argumento, eu quero fazer o que? Índice? O que eu vou fazer aqui? Não, vou chamar de linha 1, que é só o que a gente precisa, tá? Escolher links do agrupado. Eu vou escolher a linha 1. Tá? Então, vamos retornar o linha 1 aqui.
Ó, tá dando aquele açucareiro. Eu acabei fazendo a mesma coisa que eu falei que eu ia fazer. E agora eu só vou dar um unir texto daquilo ali. Pronto. Então aqui eu tenho a linha 1 e agora, para concluir, eu vou chamar aqui de resposta, porque é isso que a gente precisa. A resposta é o unir texto do linha 1. Então linha 1 vem para cá, essa é a resposta, e o que eu quero no final das contas é a própria resposta. Pronto, açucareiro. Agora a nossa tabela de dados estava meio ruim antes, porque as coisas ficam em cima da outra, eu vou mandar vir essa resposta para lá, porque aí como está acontecendo tudo dentro da função, ele não tem problema de expandir. Essa é uma das questões também da função let, que tu não está no grid, tu não está na malha do Excel, tu está num ambiente virtual com as matrizes dinâmicas acontecendo, né? Então aqui, pronto. Ó, tem todos, aí só falta tá tudo errado, né? Copiei todos para cá, vamos trazer. Ó, muito bem. Todas certas da nível 1 até nível 7. Há 1 hora já o vídeo, caramba. Mas tudo bem, é isso aí, estou explicando, tá? 1130, por quê? Porque falta de responder mais duas. O que faltaria responder aqui? Qual a referência da célula na pista adulta que não possui nenhuma cor de abadá? Olha só. Interessante isso, tá? Que não possui nenhuma cor de abadá. Aí vamos fazer o seguinte, ó. Cadê meu adultos cor? Tá, que eu já tinha feito isso, já tinha saído para lá. Eu vou chamar adultos bônus aqui. Adultos bônus. Aí eu vou apagar tudo que eu fiz ali e tal, para a gente refazer de novo. Deletei essa galera toda aqui, tô com a malha original, né? Então aqui eu vou aplicar minha macro de novo de botar os códigos das corzinhas bonitinhas. Ó, que beleza, né? Bom, aqui, isso aqui eu não preciso, isso aqui era o resto do outro. Aqui eu já tenho as cores originais, né? Aqui eu vou fazer um único do paracol de toda aquela galera ali. Pronto, olha só. E vou fazer diferente aqui, ó. Vou dar um classificar, só para a gente ver em ordem. Classificar. Não precisaria, né? Bom, daria para fazer toda uma função de por fórmula, eu quero achar qual que tem, qual que não tem. Aqui eu vou fazer no olho só porque a gente já está vendo, tá? Olha só, para quem conhece hexadecimal, eu perguntei qual que não tinha cor, né? Qual que não tinha cor em tese é esse branco do fundo, tá? Então olha só, eu vou fazer o seguinte, vou aplicar minha macro aqui nessa célula que está em branco só para ver a cor que vai dar. Ó, deu FFF. Então a célula branca, eu tenho algum FFF aqui dentro. Como eu falava, qual é a única célula que não tem abadá, e eu, ou por saber, ou por ter aplicado a minha própria macro aqui numa que está em branco, eu sei, opa, FFF, tudo F, é a célula que não tem abadá. Então, se eu já sei o valor que está aqui, eu posso, dentro dessa galera toda aqui, selecionei todo o intervalo, eu vou aqui no página inicial, eu quero localizar o hashtag 1, 2, 3, 4, 5, 6 Fs, né? Que é o código do branco. Localizar tudo. Ó, localizei num lugar. Tá vendo que só mostra aqui? Eu não sei se vocês conhecem essa janela, mas aqui eu pré-selecionei uma área e dessa área eu falei, encontra todo mundo para mim que tem o valor hashtag FFFFF. Ele encontrou e está na célula K35. Por que K35? Porque K é o meu nome e no dia que esse desafio estará sendo publicado, que é 21 de fevereiro, é o meu aniversário. Então, se liguem, né? Ano que vem talvez tenha outra, porque no Mundial eu já botei questões bônus minhas e alguma coisa falando que era K33, K34 e agora K35, né? Será que eu vou manter essa trend? Mas enfim, esse é o processo de descobrir isso aqui, tá? Então, a única célula lá do mapa que tem coisa que não tem abadá é o K35. Beleza, agora só falta a última bônus que eu nem me lembro o que era. Considerando somente os ingressos cujos valores cobrados estão certos conforme a área do cambista. Qual faturamento? Ah, beleza. Aqui na nível 7, a gente estava vendo o contrário, né? Agora eu quero ver o certo, né? Então aqui eu vou criar uma nova para B5, porque essa aqui é maiorzinha um pouco. Né? Opa, B5. Na verdade... Deixa eu ver, consigo usar isso aqui que eu tenho pronto? Consigo. É só mexer naquele não ali. Tá. A minha B5 eu vou usar o que está aqui, então. Exclui B5.
Espera aí. A gente quer saber o faturamento certo, né? Só o faturamento dos que estão lá. Não, vamos fazer tudo de novo aqui, então. Aqui eu quero o quê? Nível 5, B5, exclui aqui. Tá, eu vou usar o que eu já tinha no nível 7 aqui, porque agora é só inverter aquele meu não e fazer algumas brincadeirinhas. Então esse N72 aqui na verdade é B5. Como eu quero a área toda, vai dar alguns erros lá. Tá, se eu vou mandar dar um 0, mas a gente já tem tudo aquilo ali nos cambistas. Então, o meu B5, não sei se isso aqui não vou usar nada, eu acho. Tô pensando em tempo real aqui, tá, galera? Deixa eu ver aqui, ó. Os cambistas... Onde é que começa isso aqui? Isso aqui começa na C3... Da C3 até o CW132. Então aqui é C3, CW132. Sim, porque aí ele perdeu aquilo ali. Vamos trazer o ingresso. Será que é um indireto muito grande isso aqui? Vamos trazer só o ingresso para cá. Ih, vai trazer todo mundo para cá, vai demorar um pouco, não devia ter feito isso. Tcharam! Ué, escrevi errado ainda. Ingressos. Ingressos. Tá bom. Ingressos são todos esses aqui. Pronto. Eu tenho ingressos, eu tenho escolas, eu tenho cambistas. Agora, eu só vou mexer aqui um pouquinho na ordem, tá? A gente tinha o infiltrados. O infiltrados, eu quero, não quero o não. Eu quero só... aquilo ali mesmo, e vão pedir um infiltrados, que na verdade não são mais infiltrados se eu tirar o não, né? Infiltrados. Vai dar só os certos, em tese. Olha, em tese muito bom. Deixa eu ver lá no final se deu vários erros, porque no final era a parte kids e ele não ia encontrar ninguém. Isso, então esse final todo aqui é kids, ok. Beleza, então eu quero... Só que se o infiltrados der erro, ser erro... End, eu quero que dê 0, porque eu posso somar essa galera, né? Se o infiltrados der erro, eu quero que dê 0, então soma todo mundo. Soma, fecha, fecha. Tá dentro da minha let a conta toda, nem sei a resposta que vai daqui, mas ele está fazendo algumas contas interessantes. Me lembro desse número, faz sentido, tá? Vamos colar aqui. É que tá com bastante coisa calculando, né? Eu tô deixando todos os links vivos ao invés de ter colado valores, né? Mas olha só, colado aqui de novo, né? 1.250 pontos, né? Claro, novamente, isso aqui é o arquivo do gabarito, então aqui eu estou tendo feedback, 1 hora e pouquinho, estou explicando, contei historinha, né? Caso a gente podia não ter olhado aqui, né? Mas enfim, chegamos nos nossos 1.250 pontos. E aí, galera? Curtiram? Descobriram coisas novas, né? Novamente, aqui pode ter levado 1 hora e pouquinho, né? É uma resolução explicando um pouquinho. Eu seria mais rápido, obviamente, que isso resolvendo, mas eu não sei se eu conseguiria resolver isso aqui em meia hora, tá? Porque isso aqui também fica na cabeça das pessoas, né? Tipo assim, o cara fez, ele é super rápido, gênio. Não necessariamente, né? Uma coisa é conseguir resolver sob pressão, outra coisa completamente diferente é ter um mindset, que no meu caso é de treinador, de instrutor, saber o que pode ser chatinho, onde é que a galera pode deslizar e criar as coisas em cima disso, né? É o meu papel aqui. Como organizador e do Laender também, né, quando cada um cria um desafio, é pensar em coisas legais, interessantes, diferentes para vocês resolverem, né, que tem um contexto legal para fazer e que também desafie vocês a evoluir. Então, novamente, né, acho que a rodada 1 que foi do Laender, né, modelar o final daquele campeonato era consideravelmente mais complexo do que fazer essas sobreposições aqui, ou não, daqui a pouco tem gente que enxerga melhor futebol e não vai se dar tão bem nesse aqui. Aí que tá, a questão do campeonato é essa, a gente nunca sabe porque a gente está lidando com uma amostragem muito esparsa de pessoas que a gente não faz ideia, desde pessoas que estão iniciando até gênios brasileiros e mundo afora, porque a galera da gringa joga muito o nosso campeonato aqui. Mas enfim, galera, novamente, repito,
Quem não está inscrito no canal, se inscreve aqui, o vídeo tem aqui a explicação toda para vocês, né? Eu até estava enferrujado, fazia um certo tempo que eu não gravava vídeo, então numa vez que outra ali eu dei uma gaguejada, alguma travada, alguma palavra ali, mas a resposta, né, a resolução está toda aqui, 1.250 pontos para todo mundo, bonitinho, espero que vocês tenham ido bem, né? Tô gravando obviamente isso aqui antes, ainda tem que passar por Laender as 2, 3 correçõezinhas pequenininhas que eu descobri aqui. Espero que tenham gostado. Deixem os comentários aqui para mim do que vocês acharam, sugestões, dicas, reclamações, né? E novamente, acompanhem o podcast, né, o Raciocínio em Jogo, que eu convido as pessoas. Já falei com o Laender, já falei com o Washington, já falei com o Pod, né, os 3 melhores do mundo lá no Mundial. Então isso aqui é tudo para ficar de conhecimento para vocês. Também, só para fechar, como eu falei no início, né, além de vocês se inscreverem, eu estou reformulando os meus cursos, estou pensando nesse momento em deixar tudo numa plataforma única, numa comunidade única, parte de carreira, de inteligência artificial, de mentalidade, de Excel puro, que digamos assim seria um curso básico, intermediário e até avançado para os padrões de mercado, né? E também um curso separado que eu tenho só de coisas do campeonato, eu quero botar isso tudo numa mesma plataforma. Então, se vocês checarem os links aqui e tiver o link é porque eu deixei disponível, né, com alguma oferta, alguma proposta, mas enfim, vai estar ali disponível para todo mundo. Tá, galera? Espero que tenham gostado, conto com vocês e até a próxima.